10 passos da redação, conforme a gente vai anunciando aqui no canal. Gente, é muito fácil de arrasarmos na redação. Anotem aí, pausem o vídeo, tirem print, mas não percam. Aqui é a vida, é a nossa aprovação e é vocês me convidando para a formatura, tá bom? Ó, na introdução a gente tem que fazer a abordagem do tema por meio de um repertório sociocultural produtivo. Que isso, prof? Ó, sugestão, vamos abrir a redação falando da Constituição. É produtivo e eu já abordo o tema jogando em um contexto sólido. Ah, legal, prof. Eu jogo a tese, como a gente tem visto aqui no canal, que é o nosso posicionamento, que é a mostrar para a banca se eu acho positivo ou negativo. Lembra que a gente combinou isso? E eu faço a antecipação argumentativa, ou seja, eu falo do A e do B na introdução. Nem coloquei aqui aquela frase de encaminhamento porque a gente vai treinar, como eu falei na Constituição, então a gente vai treinar a falar, escrever com a Constituição, falando da Constituição acaba que toma mais espaço, então nem coloquei aqui. Então, introdução, abordagem do tema, tese, antecipação argumentativa. Tá ok, prof? Curiosidade, tá, gente? Não tem a ver com o nosso certame, mas tem a ver com o Enem, cuja redação tem um valor muito alto atribuído, tá? Vale 1000, né? Ó, você sabia que comparando 44 redações nota 1000 do Enem 2019, 27 abordaram a Constituição? Inclusive, eu fiz esses dias um simulado para uma outra plataforma aqui do aula, cujo tema foi a Constituição Federal, que aniversaria em outubro, tá? Então é muito importante, é algo que oficializa, é considerada a Constituição cidadã. Então abrir uma redação com essa temática é bem valoroso. Tá, então gente, de 44 redações que tiraram 1000, 27 abordaram a Constituição. Hashtag fica a dica. E aqui no canal a gente vai ver uma introdução prontinha com essa introdução, com essa abordagem da Constituição, tá bom? Aí eu sempre aperto aqui no final e vai lá pra baixo. Gente, ó. Então a gente está vendo os 10 passos da redação, com certeza a gente vai ir muito bem aqui, tá? Então, gente, ó, então vamos lá usar essa Constituição como repertório sociocultural para abrir a redação? Ó, prontinha, é só substituir. Então a gente já viu 2 exemplos de introdução pronta aqui no canal. A gente viu aquela do X e do Y e agora a gente vai ver esse usando a Constituição. Vocês viram que a gente só vai mudar aqui, 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 aqui? A gente só vai mexer em 4 lacuninhas? Ó, conhecida como cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização, vírgula, a Constituição Federal foi promulgada em 1988 com a promessa de assegurar os direitos de todos os brasileiros. Ponto. Daí eu jogo adversativo. No entanto, apesar da garantia constitucional, nota-se que, aí eu problematizo o tema, configura-se como uma falha no princípio da equidade. Ponto. Sendo assim, percebe-se que o tema possui raízes amargas, que é a tese que a gente falou lá no primeiro encontro, no país, devido não só ao A, mas também ao B. Finish. Deu. Pronto. Sacaram como é fácil? Então eu fiz um repertório sociocultural produtivo, gente. Eu já abri com a Constituição. Legal, prof. Vou pausar esse vídeo e vou copiar, vou fazer igualzinho. Chegamos no D1. No D1, gente, a gente vai ter 4 passos e não vamos fugir dele. Esses 10 passos básicos aqui, gente, é para garantir a aprovação, ok? Então não posso fugir de nenhum. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Ó, a gente abre ambos com o tópico frasal, que é uma frase que condensa o restante. Não tem informação de percentual, de dado, de pessoas aqui, nem aqui. Onde vai então a comprovação, aquela que tu falou, prof, que eu tenho que comprovar o A e o B? Aqui, tá? Então aqui eu vou fundamentar o A. Eu vou dizer que de acordo com dados do IBGE, de acordo com o pensador X, de acordo com pesquisas do departamento Y, entendeu? Aqui é o fundamento. E aqui eu retomo essa fundamentação. Por que, prof, que eu tenho que retomar? Se eu só joguei lá o Getúlio Vargas, por exemplo,
e eu nunca mais falei dele na redação, eu vou perder ponto por isso, porque não foi produtivo, foi só para encher linguiça. Isso é um defeito que tem lá no edital que chama-se prolixidade, com X, prolixo mesmo, tá? Prolixo. Não pode encher linguiça, tentar enganar a banca, é prolixidade, a gente perde ponto. Então, se eu lancei Getúlio, nem que eu lá no final eu coloque assim, ó, de acordo com os benefícios previdenciários defendidos pelo presidente. Ponto. Daí eu retomei Getúlio, entendeu? Eu tenho que retomá-lo. Última frase. A gente vai fazer uma reflexão crítica. É só para eu contar para a banca como eu vejo isso. E não sei se na aula de hoje, nesse bloco agora, a gente consegue ver, mas eu trouxe para vocês 6 frases para reflexão crítica prontas. Então, aqui no canal, tu tem tudo mastigadinho, gente. Tem os 10 passos básicos, tem uma introdução pronta e produtiva e eu darei as 6 prontinhas. Vamos ver um exemplo, gente? D2 é bem como tem que ser. Passo 1 do D2. Não tem informação ainda, ó. De outra parte, a crise das aposentadorias torna o envelhecimento um desafio na sociedade brasileira. Ponto. É a primeira frase, chamamos de tópico frasal, tem presença de palavras importantes do tema, que é envelhecimento e desafio, e deixa claro o problema social, que é crise nas aposentadorias. Gente, eu não sei se a gente consegue abordar esse tema aqui da crise das aposentadorias, mas eu fiz uma abordagem sobre ela e um trabalho aqui para nós. Vou tentar colocar aqui nesse módulo que a gente lançou. Vocês vão ver, show de bola. Por quê? Porque é uma das nuances que o atual governo está primando. Então é um tema bom, crise nas aposentadorias, tá bom? E aí é o tópico frasal. Passo 2 é fundamentar. A esse respeito, ó, já iniciei com coesão. No início do século, Getúlio Vargas entrou para a história como o primeiro presidente a estabelecer benefícios previdenciários a todas as classes de trabalhadores para lhes garantir renda na velhice. Ponto. É a segunda frase, eu lancei Getúlio para fundamentar. Legal, prof. Agora eu vou retomar Getúlio, quer ver? Todavia, o déficit no sistema previdenciário motivado seja pela má gestão pública, seja pela corrupção, coloca em risco o direito consolidado por Vargas. Retomei o presidente. Vocês viram? Então foi produtivo. Então não perdi ponto, prof. Para vocês terem uma ideia, essa retomada no Enem vale 0,40. Nós é tudo 0,1 lá na competência 2. Imagina, para eles é 0,40. É quase toda a nota que a gente tem que tirar na ESA. Vamos ver como é a frase crítico-reflexiva? Assim, enquanto os idosos não tiverem sua renda garantida, a população de terceira idade será obrigada a conviver com um dos mais graves problemas contemporâneos: a extrema desigualdade social. Gente, essa é a última frase, é a frase crítico-reflexiva que eu falei. Tem juízo de valor, porque eu falei que são graves esses problemas, e dá um tom conclusivo ao parágrafo, tá? Então, olha o que a gente fez. A gente colocou um tópico frasal, não tem informação nele, é só uma frase para abrir o parágrafo. Coloquei a crítico-reflexiva, que também não tem informação, que é para eu fechar o parágrafo apenas, tá? A informação externa tá aqui. Aqui eu fundamentei com Getúlio, falei que foi o primeiro presidente a estabelecer benefícios previdenciários. E aqui eu retomei Getúlio, só chamando o de Vargas. Aqui falamos que, todavia, né, os direitos defendidos os direitos previdenciários defendidos por ele não foram assegurados, né? Então eu botei defendidos por Vargas. Então assim, viram como é fácil, gente? Só nunca tínhamos dado o mapa da mina, agora a gente tem o mapa do tesouro, entendeu? É esse aqui. Ai, prof, que legal! Então, ó, depois vocês olhem com calma, pausem direitinho e tentem fazer conforme aqui. Legal, prof? Deixa eu perguntar para a técnica quantos minutos temos. Tá, beleza. Gente, vamos ver as 6 reflexões críticas então nesse bloco agora. Prontas? O que é reflexão crítica mesmo, prof? É a última frase do D1 e a última frase do D2.
Só aqui que elas aparecem, elas não aparecerão em mais outro lugar, tá bom? Por que eu tenho que colocar mesmo, prof? Ó, reflexões críticas são frases argumentativas que podem vir ao final de cada parágrafo de desenvolvimento. Serve para quê? Deixar clara a tua opinião sobre o tema. Que opinião é essa, prof? É a opinião que mostra que o texto é argumentativo, não expositivo. Se for expositivo, rodou. Credo, prof, que loucura. Exemplo 1. O que está de vermelho é o tema, e aí eu posso trocar e adaptar para qualquer tema. É incoerente que, mesmo sendo Estado democrático, ó, atentem para as vírgulas, não vão me perder 2 pontos lá na vírgula. Então é incoerente que, mesmo sendo Estado democrático, o Brasil ainda conviva diariamente com, joga o tema, a discriminação em seu território. Então é terceira frase do D1 e terceira frase do D2. Tá pronta, não precisa se preocupar mais. Tu já tem mais uma introdução pronta também. Segue o baile, gente. Exemplo 2. O aumento do índice de indivíduos em situação de rua vai de encontro, ó, de encontro, choque. Não vai botar ao encontro de, é de encontro. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme prevê a Carta Magna de 88. Se tu abrir com a Constituição, tu já está retomando a Constituição aqui de novo. Perfeito! 3. A cultura de má alimentação deve ser desconstruída sob pena de prejuízos à saúde pública, caso o tema seja má alimentação, obesidade. A profunda desigualdade social vai de encontro, ou seja, choca-se ao objetivo a que prevê, a que se refere, perdão, o artigo 3º da Carta Magna, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Exemplo 5. O baixo incentivo à doação de órgãos se mostra obstáculo para que o Brasil alcance a posição de Estado desenvolvido. 6. A cultura de preconceito linguístico, com a cultura de preconceito linguístico, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária continuará um desafio para o Brasil. Entenderam, gente? É só substituir o vermelhinho, que é o tema, e ajustar para elas. São 6 reflexões críticas para usar no final do D1 e do D2, somente. Chegamos à conclusão. 7 passos da conclusão. 7. São 3 passos da conclusão, mas aqui já é o 8º, 9º e o 10º. Mapa da mina. Primeiro passo da conclusão. Problematizar o tema. Problematizar o tema e apresentar e dizer que ele tem que ser combatido. Só isso, prof? Sim, estou sendo boazinha porque aqui ferrou com a vida. Aqui tu tem que achar qual ministério é responsável por resolver esta questão, quais entidades, como farão, apontar o A e o B aqui, ou juntar o A e o B num só, porque às vezes não cabe. Aqui dá muita dor de cabeça, porque aqui a gente tem que ser muito ligeiro, muito dinâmico para resolver tudo que falamos agora para cima ali. Tá? Deve ter o que? Umas 20 e poucas linhas e eu tenho que resolver em 5, 6 linhas. É difícil. Por isso que a gente vai treinar aqui no canal. Que é a proposta completa. E a última é a frase de efeito otimista. Dizer que essas questões vão ser recuperadas a fim de que o Brasil seja uma nação desenvolvida e só. Deu. É só isso. Aqui é tranquilo, aqui é difícil. Tá? Gente, a gente vai buscar solucionar o problema que tu levantou lá no desenvolvimento, que é o A e o B. Como que é o problema do tema, prof? Ó, o problema do tema é, portanto, uma questão que precisa ser combatida. Sério, prof? Só isso? A dificuldade de inclusão da população autista é vírgula, portanto, ou vírgula. Lembra? Portanto, deslocado depois do verbo. Um problema que precisa ser combatido no Brasil. Sério? Claro, gente, é só isso. Essa frase aqui é essa aqui. Deu? Não brinca aí porque tu tem que ir pro passo 2, que é péssimo, que é difícil. A violência nas escolas é, portanto, um problema que precisa ser combatido no Brasil. Só isso. Aí aqui no passo 2, fazer quem vai combater como, por quê, detalhadamente. Esse é o passo 2. Aqui que separa o joio do trigo. Aqui é difícil. Gente, tu tem 5 coisas para fazer no passo 2. Tu vai dizer quem vai ser o responsável pela solução, qual ministério, qual entidade,
O que será feito efetivamente? Quais medidas, tá? Como será feito? Para materialização no mundo concreto. Daí pode dizer, tipo, por meio de políticas, por meio de palestras, por meio de seminários. É tipo aqui. Finalidade, com qual objetivo, gente? E o detalhamento, dando um exemplo, tá? É isso, gente. Eu sei que é difícil. Ai, a frase de final feliz é tranquilinha. Aqui tem 7 formas de a gente começar a conclusão. Vamos ver um exemplo. É urgente, portanto, que a violência deixe de ser realidade nas escolas brasileiras. A violência nas escolas é, portanto, um problema que precisa ser combatido no Brasil. Frases para abrir a conclusão. Pronta, só substituir. Há de se combater, portanto, a perpetuação do tema nas escolas, o tema na sociedade brasileira, ou a violência nas escolas brasileiras. Desse modo, é importante que a sociedade brasileira combata os casos de violência no ambiente escolar. Então, a gente sempre vai colocar um conectivo, o único que é deslocado é o portanto, e o problema do tema dizendo que ele tem que ser combatido. É, pois, fundamental que sejam combatidos os casos de violência nas escolas brasileiras. Os casos de violência nas escolas brasileiras precisam, portanto, ao portanto deslocado entre vírgulas depois do verbo. Nem que seja lá para o meio, tranquilo. Então, os casos de violência nas escolas precisam, portanto, ser repudiados pela sociedade brasileira. Galera inteligente do meu Brasil varonil, aula que vem, vamos aprofundando cada vez mais nesses 10 passos da redação e bora aprovação, tá bom? Até mais!